Olá, como vai você? É uma satisfação tê-lo novamente conosco aqui no canal da SEMA, Sociedade Espírita Maria Nunes. E hoje vamos conversar um pouco sobre os dramas da nossa consciência. Esse tema, ele foi objeto de uma mensagem psicofônica trazida por Francisco Cândido Xavier, está no livro lá, Instruções Psicofônicas, é uma mensagem de 1950 e alguma coisa, década de 50, portanto, e ele fala lá da consciência ferida. A mensagem é do espírito de Maria da Glória. E Maria da Glória, ela disse que se encontrava ali naquele centro espírita para transmitir aquela mensagem, mas se deparava ali com aquele local como um local de socorro das suas necessidades, mas também como um tribunal de justiça, porque ali ela estava sendo instada a refletir sobre a sua conduta em vidas pretéritas. Ela começa narrando que em um dado momento de uma vida pretérita desta, ela engravidou. Entretanto, decidiu atentar contra a vida do seu filho, cometendo o aborto. Para nós, o Espiritismo traz o esclarecimento que a vida, ela reinicia na carne a partir da concepção. Então, portanto, Maria da Glória estava decidida, muito provavelmente sem ter consciência da gravidade do seu ato, a não permitir que aquele espírito reencarnante seguisse o seu curso, da oportunidade novamente da matrícula na escola da vida carnal no nosso planeta Terra. E ela resolve tomar um veneno, mas ela não imaginava que aquele veneno não fosse matar apenas, interromper apenas a gestação. Porém, o veneno causa-lhe também a morte. Então, Maria da Glória, ela comete um aborto e também um suicídio. E ela se depara na vida espiritual em uma situação de muita angústia, de muita aflição. Ela relata que sentia sede e fome, mas não conseguia saciar aquela sede, aquela fome. Ela disse que perdeu a noção de tempo, de espaço, corria para um lado e para o outro e não sabia o destino, não sabia de onde vinha, para onde ia. Mas o que agravava muito aquela situação dela é porque ela sentia que estava presa a ela. Ela disse que era uma nuvem negra, uma sombra esparsa, uma sombra negra, que na verdade era um espírito. E ela sentia daquele espírito uns gritos e choros de criança. E ela se desesperava, chegando até mesmo o momento que aquele espírito se apresentou enquanto homem e a acusou: assassina, assassina, assassina. E a misericórdia de Deus fez com que ela fosse socorrida daquele contexto aflitivo. E auxiliada no mundo espiritual, ela recebeu passes magnéticos e foi permitido que ela relembrasse um contexto ainda mais distante, antes mesmo dessa reencarnação, que ela cometeu o suicídio e o aborto.
E a mensagem, como eu disse, é da década de 50, mas ela relata que passou a rememorar fatos do segundo reinado, né, do Brasil Império na época de Dom Pedro II. E ela diz que foi acolhida, ela era semi-abandonada, digamos assim, e foi acolhida por uma dama da corte na casa real, na casa de São Cristóvão, da família real. Foi acolhida, bem verdade, como uma criada humilde, mas dentro daquela perspectiva, sendo bem tratada, fazendo companhia ali a uma das princesas da família, que era criança. Entretanto, essa criança veio a falecer e ela seguiu, amadureceu. E então Maria da Glória conhece o artesão real, que é Miguel. E com ele contrai matrimônio, tem 2 filhas, a vida seguia bem para ela, mas os desejos materiais, especialmente da carne, eram muito evidentes. E em um dia festivo, mais especificamente em 1843, no dia do casamento de Dom Pedro II, ela resolve se entregar aos desejos ali sexuais de um cidadão, e no meio daquele turbilhão de emoções, ela é surpreendida por seu esposo. E o seu esposo, extremamente desapontado, num ato deslocado, comete suicídio. E a vida de Maria da Glória começa a declinar, porque aquele homem com quem ela estava na relação extraconjugal a coloca de lado, ela não tem mais o esposo para acompanhá-la na vida doméstica e no sustento da família. Pelo contrário, ela passa a ter aquele esposo agora como um algoz espiritual que passa a induzi-la a cometer erros, porque se sentia traído, e ela chega até mesmo ao meretrício e vem a desencarnar. Desencarnando, ela reencontra com o esposo, né, que ainda permanecia como seu algoz, e vivem naquela relação ali de confronto, de obsessão no plano espiritual, de perseguição, mas ela recebe a oportunidade de reencarnar, e nessa oportunidade a misericórdia divina concede-lhe a chance de ser a mãe de Miguel, seu outrora esposo. Mas é justamente aí que ela decide cessar a gestação, cometer o aborto e tirar a própria vida, como eu disse aqui no início para vocês. E aí Maria da Glória, ela nos conta essa história através da psicografia, melhor, da psicofonia de Chico, para trazer uma advertência que ela coloca para as mulheres. Ela diz assim: os homens que nos partilham o leito, que se nutrem do pão que amassamos, que nos absorvem os pensamentos e que nos ouvem as palavras, são nossos filhos e nossos irmãos, dependendo de nós para a vitória da justiça e do bem. Que o Senhor nos dê consciência do nosso mandato. Que as companheiras presentes me ajudem com as suas preces, aproveitando igualmente a experiência aflitiva da miséria irmã que,
em se perdendo há tanto tempo, ainda não conseguiu recuperar-se. Na verdade, da mísera irmã que, perdida há tanto tempo, não conseguiu recuperar-se. Embora Maria da Glória faça essa advertência às mulheres, mas esta é uma advertência que vale igualmente aos homens em relação às suas companheiras. E a advertência é, que devemos manter o respeito, saber que estamos ali numa relação mútua, de doação. E ela chega mesmo a dizer, tratando-os como filhos, como irmãos, que dependem de nós para a vitória da justiça e do bem. Então, aprendamos com essa irmã que nos traz essa advertência acerca da nossa conduta e de como isso aí em algum momento ressoará em nossa consciência. E especificamente neste aspecto do lar, da edificação do lar, da família, sejamos atentos para cumprir com os compromissos assumidos de edificação deste ambiente, deste núcleo tão valoroso de experiência na carne, de edificá-lo com respeito, com caridade e com sabedoria. Que Jesus abençoe a você e um grande abraço.